Oi amigos, eu sou Alice Saraiva do blog Jardim do Coração. Hoje eu tô aqui na cidade de Buenos Aires, na Argentina, tirei alguns dias de férias, mas nunca esqueço de vocês, né? Então hoje eu tô gravando esse vídeo para responder uma dúvida da leitora Vanessa Assunção. Ela é de Miguel Pereira, no interior do Rio de Janeiro, e ela tem uma plantinha chamada Sedum, que eu até tenho uma aqui para mostrar para vocês. E ela tá com dificuldades no cultivo, por quê? As folhinhas estão amareladas e caindo. Será que vocês já viram essa história acontecer por aí? Eu já passei por isso algumas vezes. E hoje eu vou mostrar para vocês como evitar esse problema e como vocês podem cuidar da suculenta de vocês com todo o carinho do mundo, tá bom? Gente, como a intenção desses vídeos é sempre ter um bate-papo leve, descontraído, eu tô aqui tomando um vinho hoje, é um Malbec Emília, e sintam-se em casa, tá? Eu vou ler o e-mail da Vanessa para vocês verem também. Bom dia, Alice, desculpe te incomodar por aqui, preciso de uma ajuda. Tenho uma dedinho de moça e ela fica dentro de casa. Molho uma vez por semana. Dessa última vez que molhei, tinha um monte de folha murcha e solta da terra. Fiquei tão triste, adoro esse tipo de planta. Tem alguma forma de recuperar? Preciso desse help para salvar minha plantinha. Muito obrigada. Vanessa, tem como salvar a sua Sedum. Só que, quando a gente cuida de suculenta, nós temos que pensar em 4 coisas básicas: luz, solo, rega e o tipo de vaso e a drenagem da terra, tá? Então, assim, quando você fala dessa combinação que você molha uma vez por semana e que a sua Sedum fica dentro de casa, isso já acende um alerta vermelho. Por quê? Porque a Sedum, vou mostrar pra vocês, eu tenho uma pequenina aqui que eu encontrei na Cali, Florida, muito fofinha, estão vendo? Ela é um gênero de suculentas da família Crassulácea que tem várias espécies diferentes. Essa daqui tem as pontinhas vermelhinhas, mas tem umas que tem a pontinha mais espigadinha, tem vários tipos diferentes. O que é importante a gente ter em mente é que a Sedum, assim como a maioria das suculentas que gostam de sol, elas precisam viver num ambiente bem iluminado, um ambiente de sol direto, tá? Aqui, esse ambiente que eu tô aqui agora, por exemplo, ele é um ambiente o quê? Ele é um ambiente de luz indireta menos, tá? Ele é um ambiente de sombra. Aqui eu não tenho tanta luz natural para cultivar uma espécie como a Sedum, por exemplo, porque ela precisa de sol direto, tá? Então, assim, se você tem uma Sedum na sua casa e você quer cultivar ela dentro, na parte interna da sua casa, o que eu aconselho? Deixa ela perto de uma janela onde receba bastante luz, de preferência sol, tá? Ou luz indireta, tá? Mas o que é importante ter em mente também é o seguinte: uma suculenta como essa, num ambiente de luz indireta mais, perto da janela, dentro de casa, ela nunca vai ter o mesmo desenvolvimento do que uma suculenta que vive no sol direto, tá, gente? Então, assim, o ambiente mais adequado para ela é um ambiente que ela receba plena luz do sol diariamente, tá certo? E aí, o que é importante? Mantê-la fora de casa. Se a sua casa é bem iluminada, você recebe bastante luz direta, luz do sol naquele cantinho, ela pode ficar lá, tá? Agora, luz indireta, quando ela está dentro de casa, na luz indireta, a gente já tem que ter alguns cuidados. Aqui, por exemplo, nesse ambiente, a gente está num ambiente de luz indireta menos, tá? Aqui é um lugar bem escondido do sol, bem escondido da luz natural. Então, não é o tipo de ambiente adequado para se cultivar uma Sedum ou a maioria das espécies de suculentas que gostam de sol, tá? Outro ponto importante que a gente tem que ter em mente se tratando de Sedum e de qualquer espécie de suculenta é em relação ao substrato, o solo, tá? O solo para suculenta viver bem, ele tem que ser um solo bem leve, bem drenado, tá?
Lá no blog eu tenho um post chamado Guia Completo de Cuidados com Cactos e Suculentas, onde tem as instruções detalhadas para você aprender como é que é o solo ideal para suculenta. Aqui eu vou dar uma resumida, tá? Mas é o seguinte, você vai misturar, você vai fazer uma mistura para criar esse tipo de solo. Você vai botar 2 partes de terra, tá? Terra adubada, da melhor qualidade, a terra que você tiver aí comum. Uma terra que não tenha torrões, uma terra mais leve, mais areada, sabe? Que o ar possa circular melhor, porque as raízes da suculenta ela precisa respirar, precisa estar ali livre, leve, solta. Ela não pode estar num solo compactado, um solo que retenha muita umidade, tá? Então, a gente precisa de um solo leve, vai lá, 2 partes de solo leve. Depois você vai colocar 2 partes de areia de construção, aquela areia de rio, tá? 2 partes de areia de construção, vai misturar, tá? E nessa mistura você pode adicionar perlita, tá? Pedriscos, caquinhos de telha. Aí, é assim, é muito no olho, tá? Depois eu vou gravar um vídeo aqui mostrando pra vocês como é que eu faço o meu substrato para suculentas. Mas basicamente é isso, a gente mistura 2 partes de terra, 2 partes de areia de rio, de construção, tá? Aqui fica também um ponto de atenção, não use areia da praia, porque a areia da praia ela tem sal, tá? Ela não é indicada para esse tipo de substrato de suculentas, então é areia de rio, de construção, que você encontra aí na esquina, naquela loja de material de construção ou nas grandes redes, enfim. Você vai fazer essa mistura, vai adicionar caco de telha, perlita, pedrinha, algum tipo de pedrisco que você tiver aí na sua casa disponível, que você encontre com facilidade, tá? Eu confesso a vocês que eu adoro os caquinhos de telha, que normalmente eu encontro lá naquele garden que tem em Itaiangá. Eu vou deixar o endereço aqui para vocês também, tá? Misturou isso, ficou leve, ficou solto, ficou arejado. Esse é o solo ideal para suculenta, tá? Nem sempre, quando você compra um vasinho assim suculenta, esse aqui até que tá bem arejado, nem sempre ela vem com o solo ideal, tá? O ideal é você preparar o seu substrato em casa depois e dar esse plus, esse carinho para ela aí na sua casa, tá bom? Outro ponto importante sobre o cultivo de suculentas, tá? Da sedum ou de qualquer espécie, é o tipo de vaso, tá? Minha recomendação pessoal, se você está começando, se você tem tido dificuldades como a Vanessa lá de Miguel Pereira, comece sempre utilizando um vaso com furo de drenagem. Por quê? Porque o vaso com furo de drenagem, você vai regar a planta, tá? E a água vai escorrer pelo vaso fora, entendeu? Se ela tiver com uma terra leve, se tiver uma boa drenagem, a água vai sair naturalmente, não vai ficar nada na terra assim para apodrecer as raízes da suculenta, entendeu? Muita gente, por exemplo, esse vasinho aqui, ele não é furado. Então assim, a rega desse tipo de vaso que não é furado é completamente diferente de um vaso com furo, tá? Minha recomendação tá começando agora, começa com um vaso furado. Por quê? Porque assim você não corre o risco de afogar a sua suculenta e apodrecer as raízes dela, tá bom? O último ponto que eu quero comentar aqui é sobre a rega, tá? A rega, vou regar um pouquinho. A rega da suculenta, não, volta. Então, o quarto ponto importante para a gente pensar no cultivo de suculenta é a rega, tá? A rega, que no caso da suculenta não é de vinho, né? Você vai fazer o seguinte, você vai molhar a terra, só a terra, anota isso, não precisa molhar as folhinhas da suculenta, você só vai regar o substrato, só o que está aqui em cima, tá? Você vai regar normalmente, como você rega qualquer plantinha aí na sua casa, se certificando que a água está escorrendo pelo fundo do vaso, tá? Olha, vê bem, não, assim, não rega a planta e deixa ela aqui em cima, acumulando água embaixo, no cachepô, não.
esse é um ponto até importante. Você tem um vasinho de plástico lá, tá dentro do cachepô, na hora de regar você vai tirar o vasinho do cachepô, vai molhar o vasinho, tá? Depois que escorrer a aguinha toda, você põe de volta no cachepô, combinado? Então, a rega das suculentas você tem que ter esse cuidado, tá? Rega normalmente, garante que tá escoando a água, tá? E em relação à periodicidade da rega, o que eu tenho para falar para vocês é que não existem regras, tá? Não existe regra. Eu não tenho como falar aqui para você, rega sua suculenta uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por mês, 2 vezes... Não existe isso. Por quê? Porque tudo vai depender do lugar onde você mora, do tipo de solo que você usa. Se você tem um solo muito bem drenado, muito bem arejado, o que acontece? A umidade vai sair mais rápido, né? Você vai perceber isso e você vai ter que aumentar a frequência de rega, tá? Não adianta também você ter um solo super arejado, fofinho, leve, solto e tal, que você e achar que você não vai precisar regar. Você vai precisar regar, porque ele não vai reter umidade nenhuma. Então, o que eu recomendo, tá? A Vanessa, ela falou depois pra mim, no início ela não falou isso, né? Mas depois que ela mora em Miguel Pereira. Miguel Pereira é uma cidade bem friazinha aqui no interior do Rio, tá? Será que ela precisa regar uma vez por semana? Eu acho que não. Por quê? Lá, o clima sendo mais frio, mais ameno, a terra vai reter a umidade por mais tempo. Então, a melhor forma de você perceber se é o momento ou não de regar a sua suculenta é colocando o dedinho. Botou o dedinho na terra e a terra tá seca, bem seca, pode regar à vontade, entendeu? O que não pode você regar ela quando a terra ainda tá úmida, quando ainda tem umidade. Se você tem muita dúvida, faz que nem a gente faz na hora de fazer bolo, pega um palitinho, espeta, palitinho saiu limpinho, sem umidade, pode regar à vontade. Aos poucos você vai se acostumando e vai vivendo essa delícia que é esse contato, essa intimidade com a natureza. Então, assim, o problema da Vanessa, né, que as folhinhas estavam amareladas e caindo, e tudo leva a crer, né, por todo o cenário, tudo isso que eu coloquei aqui, que foi uma combinação de 2 fatores. Ela está passando por 2 problemas, um que é iluminação insuficiente e o segundo que é o excesso de rega, tá? Então, meu conselho, Vanessa, é o seguinte: leva essa suculenta para fora de casa, tá? E diminui a frequência de regas, tá? Passa a acompanhar ela mais de perto, assim, tipo, põe o dedinho pra ver se ela vai estar seca, se ela ainda tá úmida, se ela já tá com sede, se não tá, entendeu? Que com certeza ela vai melhorar, tá? É fácil recuperar uma suculenta nesse estado, ainda tem salvação pra sua suculenta, tá bom? Gostou desse vídeo? Então curte, compartilha com seus amigos que adoram cactos, que adoram suculentas, que também precisam aprender a cuidar delas melhor, que também gostam de bater papo sobre isso, que também gostam de vinho, que também gostam de jardinagem, que gostam de tudo isso como a gente, tá bom? Lá no site tem um guia completo de cuidados de suculentas, jardimdocoração.com.br. Se você tiver qualquer dúvida, pode me escrever que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder sempre que eu tiver um tempinho, tá bom? Beijo no coração de vocês.